outro olhar. No outro olhar de hoje, a entrevista com o Presidente da República, uma entrevista conduzida pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, uma conversa que tem, digamos, como pretexto os 49 anos da criação da CDAO. Senhor Presidente da República, esta terça-feira a CDAO completa 49 anos de existência. O que é que lhe diz essa efeméride? É apenas uma efeméride ou apela à reflexão, considerando o que é que se passa neste momento, vários países em sanção, períodos de transição que são prolongados, como é o caso de Burkina Faso, que decide prolongar o período de transição por 5 anos? O que é que significa para si 49 anos da CDAO? É um momento de interpelação a todos. A CDAO cresceu, fez profundas reformas, garantiu alguma integração económica, a livre circulação de pessoas e bens, uma taxa aduaneira comum e criou também mecanismos de articulação política e diplomática e, em certos aspectos, favoreceu o crescimento e o desenvolvimento de toda a região. Todavia, nos últimos anos, tem havido alguma regressão, desde logo a nível da comissão da CDAO. No quinquênio 2010-2015, tinha havido reformas interessantes, com o alargamento da comissão a 15 comissários. Todavia, houve depois uma regressão agora em 2020, agora só há 7 comissários, e também tem havido alguma instabilidade política e institucional e alguma incapacidade da CDAO em poder responder a esses desafios de instabilidade e de insegurança em toda a região. A CDAO é uma organização originariamente de integração económica que começa a atribuir a si própria responsabilidades políticas. Aí é que reside o problema? Tenho por mim que sim. Eu tenho defendido, tanto a nível da CDAO como a nível da União Africana, uma profunda reforma de todo o sistema de governança, com uma outra divisão de trabalho entre a União Africana, as organizações subregionais e os Estados, criando um autêntico sistema de governança multinível e em que as questões de paz, de segurança, estariam com a União Africana e a CDAO ou outras organizações regionais ficariam apenas com os aspectos relacionados com a integração económica. Isto levaria a mudanças, a assunção de responsabilidades a todos os níveis, porque o grande problema do continente é a não implementação das diferentes decisões que são tomadas. Para implementar as suas propostas, sozinho não conseguirá fazer nada, contará com parceiros. Essa questão foi abordada com o presidente do Senegal, recentemente? Sim, essas questões foram abordadas. O presidente Bassirou Diomaye Faye, do Senegal, está neste momento profundamente empenhado no diálogo com os países da Aliança do Sahel, designadamente Burkina Faso, Mali e Níger, mas também com a Guiné-Conakry, no sentido de, por um lado, garantir a permanência deles na CDAO e, por outro lado, trabalhar no sentido da realização de uma transição democrática que permita a estabilidade e a reconstrução do Estado e o lançamento das bases essenciais para o desenvolvimento. Mas é claro que essas ações, dada a complexidade que se vive na região, têm ponte com
as Nações Unidas e com a própria União Africana. Discutimos essa questão e há aqui, como o próprio presidente Bassirou Diomaye Faye referiu na declaração que fez à imprensa na cidade da Praia, uma grande identidade de pontos de vista. Pensamos que é preciso dialogar, negociar com esses países onde houve ruptura constitucional para que possamos ter um processo de transição para a democracia e estabilização desses países. Mas como traduzir essa intenção à prática? Criar um roteiro para a transição e para a paz. A CEDEAO tomou algumas posições, designadamente sanções e ameaças de intervenção. Esse posicionamento conduziu a que as partes extremassem posições. Neste momento é preciso haver um roteiro que permita a transição democrática nesses países, a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Acho que a CEDEAO está em condições de poder fazer isso e o presidente do Senegal tem todas as condições para ser o elemento catalisador desse processo. Senegal e Cabo Verde juntam-se nesse processo, pretendem provocar alguma cimeira extraordinária? Não necessariamente uma cimeira extraordinária. Houve uma concertação de posições entre os dois chefes de Estado. O presidente senegalês está a fazer uma deslocação aos diferentes estados aqui da região, incluindo esses estados onde houve ruptura constitucional. Aliás, ele parte da Praia para Conakry e, em função dos resultados desses contactos, naturalmente, a CEDEAO tomará as medidas que se mostrarem mais pertinentes. Evoluindo, o acordo de parceria económica entre a União Europeia e a região, a CEDEAO, marca passos. Alguns países já têm, Côte d'Ivoire já tem um acordo de parceria económica bilateral. O governo, disse o primeiro-ministro, pretende avançar nesse sentido. Não é uma fragilização da própria CEDEAO? Não necessariamente. Os diferentes países da CEDEAO têm realidades económicas diferenciadas. As relações de troca com a Europa também são muito diferentes. Enquanto que nós importamos quase tudo da Europa, por exemplo, Côte d'Ivoire é um país exportador de bens e exportador de serviços. Então, aqui há diferenças substanciais e é dada essa complexidade e diversidade que o acordo tem sido difícil de implementar e de negociar a nível de toda a região. De modo que eu acho que acordos bilaterais podem ajudar a ultrapassar os problemas atualmente existentes. Então, se eu entendo bem, aqui neste particular, o Presidente da República e o Governo têm o mesmo entendimento. Eu não discuti essa questão com o Governo, mas é razoável que haja esse processo negocial bilateral. Aliás, eu ainda no governo também tinha proposto que se fizesse esse caminho, dada a dificuldade da negociação de um acordo regional
de parceria económica com a União Europeia. Voltando à visita do presidente senegalês, falou-se de transportes marítimos. Bom, ao corredor Praia Dakar-Abidjan, que está na realização de estudos, tem havido já há algum tempo conversas, pelo menos entre Cabo Verde e o Senegal, para a constituição de uma companhia, embora aqui em Cabo Verde o presidente não governa, no Senegal tem algum peso no governo. Abordaram essa questão com que detalhe? Já tratou com o governo? O senhor ministro dos Transportes estava presente no encontro que houve entre as duas delegações e pôde expor a posição do governo e a abertura. O próprio ministro foi convidado para visitar o mais rapidamente quanto possível Senegal para encontrarem de forma pragmática uma solução para essa questão, podendo haver possibilidades de, a curto prazo, se concretizar uma ligação entre Dakar, Ziguinchor e a cidade da Praia. Essa aproximação com o Senegal, há algum desejo também da sua parte de aproximação a outros países da região? Eu acho que sim, eu acho que Cabo Verde deve desenvolver uma política de grande vizinhança. Veja, nós estamos na CEDEAO, mas precisamos reforçar as nossas relações com a Mauritânia e com Marrocos e reforçar as nossas relações com Angola e África do Sul e reforçar as nossas relações com a plataforma da Macaronésia e, consequentemente, com a União Europeia, já que temos regiões ultraperiféricas da União Europeia no quadro da Macaronésia e temos de reforçar as nossas relações com o Brasil e os Estados Unidos. Esses países constituem os grandes vizinhos de Cabo Verde neste corredor do Atlântico. Então, nesse quadro, é fundamental o reforço das relações entre Cabo Verde e o Senegal, entre Cabo Verde e Guiné-Bissau, que são duas importantes portas de entrada de Cabo Verde aqui na região. E Cabo Verde precisa de inserir-se competitivamente no espaço regional. Ainda voltando às relações com o Senegal, é patrono a nível continental da preservação do património cultural e natural de África, mas também é patrono dos oceanos. Abordou essas duas questões com o presidente senegalês? Sim, eu tenho falado com os presidentes africanos sobre esta matéria. Há uma importante riqueza cultural do continente. Há um grande museu em Dakar sobre a África, o monumento ao renascimento africano, e há a Ilha de Gorée, que é uma plataforma de comércio de escravos. Então, temos falado sobre essas matérias, sobre a preservação do património natural, e fiquei proximamente de visitar o Senegal e designadamente a Ilha de Gorée. A CEDEAO já fez a apresentação recentemente da primeira edição de uma grande feira de artes e cultura. É a primeira edição. Como é que acha que cada um dos países, e neste caso Cabo Verde, deve posicionar-se? Sendo uma atividade aqui da região, nesta área, onde precisamos desenvolver e fazer crescer as nossas indústrias criativas, eu acho que Cabo Verde tem todo o interesse em empenhar-se fortemente na realização deste festival. José Maria Neves, presidente da República, entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. A redução do número de comissários da CEDEAO de 15 para 7 é vista pelo chefe de Estado como uma regressão, isto a propósito dos 49 anos da organização completados. Hoje foi então o tema em destaque no Outro Olhar, edição para esta terça-feira. Outro Olhar.